bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso que tem como objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos a professora de pós-graduação em História da UFMT, Liliane Capilé Charbel Novaes, e também o professor de pós-graduação em Política Social pela Universidade de Brasília, Evilásio Salvador. Eles são os organizadores do livro Política Social e Cooperação no Centro-Oeste Brasileiro. E hoje trazem um debate e também algumas reflexões dessa obra coletiva que reúne textos de diversos estudiosos do tema. Acompanhe. Estamos aqui hoje, para conversar sobre o livro Política Social e Cooperação no Centro-Oeste Brasileiro, minha autoria e da professora Liliane Novaes, que é esse livro, Esse é um livro muito importante porque ele trata, de política social e cooperação no Centro-Oeste Brasileiro e é feito a partir de um convênio entre as duas principais universidades públicas da região Centro-Oeste do Brasil, a partir de um acordo institucional em que envolveu uma cooperação da Universidade de Brasília, de um programa de pós-graduação. Na época eu era o coordenador do programa e a professora Liliane a coordenadora do programa de pós-graduação em Política Social na UFMT. E a partir disso a gente estabeleceu um programa previsto na CAPES, que ele é chamado DINTER, que é um doutorado interinstitucional. Esse doutorado permite que o programa de melhor avaliação, que era o nosso, ofertasse um curso de doutorado na mesma qualidade que é ofertado na Universidade de Brasília, no sentido de capacitar profissionais, sobretudo do setor público e principalmente docentes, na área de conhecimento desse doutorado, que no nosso caso é Estado, Direitos e Políticas Sociais, ou Estado, Políticas Sociais e Direitos, nessa área de concentração. Então, a gente teve a oportunidade, ao longo de 5 anos, encerrado agora em julho de 2022, de capacitar 11 doutorandos. Tivemos oferta de disciplinas na Universidade Federal do Mato Grosso, e os alunos também ficaram um semestre aqui na Universidade de Brasília. Então, como um dos produtos principais desse acordo de cooperação, resultou nesse importante fruto, que é esse livro, que traz um debate da política social e da cooperação no Centro-Oeste brasileiro. Também tivemos o privilégio de contar como aluno do curso do desembargador Marcos Machado, que a gente também agradece pela interrupção aqui com a TV. Tá? Então, acho que a Liliane poderia comentar um pouco do livro, Então, o nosso livro ele é fruto, como o professor Evilásio falou, de uma cooperação, um DINTER, um doutorado interinstitucional, e eu não posso deixar de citar do compromisso da Universidade de Brasília em apoiar os programas menores, principalmente nós do Centro-Oeste e nós da UFMT. Nós temos tido uma especial atenção da UNB com a UFMT, principalmente a nossa área de política social, porque nós já tivemos anteriormente um INTER, que foi um programa de mestrado em política social, que foi muito bom para a UFMT, para o Departamento de Serviço Social. Nós alcançamos nota 5 na avaliação posterior, em função desse mestrado que atendeu e trouxe titulação para todos os professores do departamento. E depois o DINTER veio com a UNB, outra vez nos ajudando a capacitar os nossos professores e pesquisadores formados no mestrado em política social mesmo, Então, é uma atividade muito importante, e a UNB é muito parceira. Até por isso que o livro chama Política Social e Cooperação no Centro-Oeste, porque é uma cooperação muito importante para nós da UFMT. Nós temos quase 50 programas de pós-graduação já na UFMT, mas eles ainda estão se consolidando, inclusive o programa de política social. Então, esse livro, ele vem no momento em
que consolida esses estudos que eles já estavam fazendo à época, porque eles ainda não tinham terminado o doutoramento, mas o livro traz um leque bem interessante de temas, né? E eu vou falar um pouquinho de cada um deles, porque pode suscitar o interesse de vocês, e daqui a pouco vão colocar também o link para acessar. Esse é um e-book, é um livro online, mas ele pode ser acessado gratuitamente por todas as pessoas. E se vocês tiverem interesse, por favor, acessem. É importante para nós também o acesso. Então, isso conta pontos para nós, professores. Então, esse livro, ele traz os doutorandos do Dinter, os 11, e algumas professoras do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFMT. Ele traz um leque de assuntos e de temas de interesse da política social, do direito, enfim, de todas as áreas das ciências humanas e sociais. E, em especial, assim, a área da política social, mas acredito que de interesse bem geral também. Então, o primeiro capítulo traz uma discussão interessante do Paulo Esper com a sua orientadora, a professora Ivanete Boschetti, que faz o prefácio do livro também, e um prefácio bem interessante, conta um pouco dessa nossa história de cooperação e de tudo que nós conseguimos construir junto com a UNB. E, então, o doutorando na época, Paulo Esper e Maia Pinheiro, ele trata dos princípios metodológicos para o desvendamento da unidade de exploração-opressão. Então, ele faz um estudo da articulação entre luta de classes e opressões, e faz um estudo teórico interessante, reconhecendo o debate de gênero, sexo, incluindo sexualidade, e raça e etnia e suas determinações ontológicas, como determinações fundamentais da sociedade do capital. Então, é um estudo que ele desenvolve com muito mais propriedade na tese mesmo, com outros autores, com outros diálogos, mas no artigo ele já insere o tema que fica muito interessante de ser vista essa discussão, que muitas vezes ela fica subsumida na literatura marxista. O segundo artigo, da professora Bettina Lert, que é uma professora do PPGPS, ela fala entre a apropriação e a dispossessão às remoções involuntárias de moradia da cidade. Ela faz uma discussão bem ampla do direito à cidade e esse fenômeno das remoções involuntárias de moradia das cidades, e o que enseja todo esse fenômeno que acontece na maioria das cidades brasileiras. Também é um tema bem abrangente. O doutorando à época, Jonas Albert Schmidt, que foi orientando o professor Evilásio, eles escrevem junto esse artigo, A Política da Miserabilidade, como a financiarização e as políticas governamentais levam ao empobrecimento do trabalhador. Então, com enfoque na disputa do fundo público, nas questões previdenciárias. Então, também é um tema que pode muito interessar a todos que nos assistem. No outro capítulo, a Vera Lúcia Honório dos Anjos e o seu orientador à época, o professor Cristiano Guedes, trabalham os avanços e desafios da educação permanente no Brasil contemporâneo, reflexões teóricas e concepções políticas. Então, eles estão falando da educação permanente na área do SUS, que já é uma proposta, desde a criação do SUS, a perspectiva da educação permanente para a construção dessa política e viabilização dessa política social. Então, é uma discussão interessante, porque a educação permanente ela é uma das faces de qualquer política pública. Então, como na área da saúde, no SUS, ela tem mais visibilidade, eu acho que é importante também o acesso, mesmo que não seja das outras áreas, só da área do SUS aqui. Estado e sociedade civil e a relação do trabalho em rede, da professora Irenilda Ângela dos Santos, que ela vai colocar como que a sociedade trabalha em rede nos determinados temas e fenômenos que acontecem em cada conjuntura, e a importância dessas redes de cooperação. Ela nem usa esse termo cooperação, eu que estou usando, mas é um pouco nesse sentido do trabalho em rede, onde
não se faça sozinho, mas que se trabalhe junto pelo mesmo fim. Tá? O próximo capítulo é o usuário na lei de drogas, um desafio para o sistema de justiça, do desembargador Marcos Henrique Machado, comigo, porque ele foi orientado pela professora Denise Bom Tempo, Bicho de Carvalho, mas nesse momento nós escrevemos juntos esse artigo, que depois finaliza na sua tese. Então, ele vai trazendo essa perspectiva de que o sistema de justiça precisa se aprofundar nessa questão da legislação das drogas para aprimorar a forma de atendimento e de julgamento nessas questões. O outro capítulo, Relações Sociais, Poder e Abuso Sexual Infantil, Ruptura ou Continuidade pós 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, da Leila Chaban, doutoranda à época, e da sua professora orientadora, Maria Lúcia Pinto Leal. Então, a professora Leila Chaban, ela faz todo um histórico da Rede que Protege, que é uma rede que vai trabalhar essa perspectiva do trabalho intersetorial na questão do abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Ela traz a experiência de Várzea Grande, em Mato Grosso, que é uma experiência muito exitosa, com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público em Várzea Grande, do Juizado. Então, é uma experiência muito exitosa e para ser difundida mesmo no Brasil inteiro. As contradições na implementação dos serviços digitais e do teletrabalho no Instituto Nacional do Seguro Social. O doutorando à época, Murilo Oliveira Souza, e a sua orientadora, Maria Lúcia Lopes da Silva, fazem essa discussão do teletrabalho no Instituto Nacional do Seguro Social e como que ele acontece. É importante porque o teletrabalho se aprofunda na pandemia e eles fazem um estudo na hora certa e no tempo certo de trazer essa reflexão para nós. A Marielle Schmidt Canabarro Quinteiro e seu orientador Percy Coelho de Souza trazem a questão da crise ecológica, expressão contemporânea da crise estrutural do capital. Ela faz um estudo pontual no estado de Mato Grosso, principalmente nas cidades do Nortão, Sorriso, Sinop, e faz uma discussão de uma expressão contemporânea da crise do capital em relação ao agronegócio. Ela defendeu sua tese em julho desse ano e termina essa discussão que se inicia nesse artigo. A professora Rutileia, do PPGPS da UFMT, traz um artigo, A Nova Política Entra em Cena, trajetória e atualidade da nova direita na América Latina do século XXI. Ela traz um primeiro panorama da expansão e do aparecimento e da expansão da nova direita e da extrema direita que acontece na América Latina no século XXI. Bem interessante o trabalho, bem mapeado, trazendo bem como que isso se coloca tanto nas eleições, como também como um ator político importante na América Latina do século XXI. A professora Maria Salete Ribeiro foi doutoranda também, escreve junto com a sua orientadora, Sandra Oliveira Teixeira, a apropriação do fundo público pelo capital por dentro do SUS, particularidades da sua expressão no estado de Mato Grosso. É muito interessante o trabalho da Salete, porque ela vai trabalhar toda a questão do financiamento por dentro do SUS e a particularidade do estado de Mato Grosso. Eu acho que é importante conhecer como que o SUS se desenvolve no nosso estado, desde o começo do SUS até os dias atuais, na perspectiva do financiamento. O que financiou, como financiou, o que não financiou. Então, ela faz um estudo muito interessante, com dados muito precisos, sobre essa história do SUS e o Fundo Público no estado de Mato Grosso. A Kelly Viviane Dias Rocha, também junto com a professora Sandra Oliveira Teixeira, sua orientadora, faz uma discussão da construção da identidade de gênero na sociabilidade do capital. A professora Kelly Rocha, que é doutoranda do DINTER, ela é uma estudiosa das questões de gênero e ela traz muito interessante numa discussão na sociabilidade do capital, inserindo a discussão de gênero com muita propriedade.
é também um início da sua tese, que ela desenvolve depois, mas é um trabalho bem interessante. Então, assim, com esse leque, o nosso livro traz essas possibilidades e traz muitos dados, muitas análises, muitas reflexões, inclusive sobre Mato Grosso. Então, por isso, ele é importante nesse momento e é importante para todas as áreas do conhecimento, né? Então, como ele é um livro online, é um e-book, depois vai ficar o link para vocês acessarem quando tiverem interesse. É isso. Obrigada. Só um complemento, o livro está disponível já na página do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UNB, politicasocial.unb.br, vai na parte de publicações, né? O livro está lá à disposição, né? Grande parte desses capítulos, como a professora Liliane apresentou, tornaram-se já tese, doutorado, né? Já são egressos aqui do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UNB e, como ela ressaltou, foi muito importante, né, essa parceria, essa troca, essa experiência de aprendizado entre docentes e discentes da UFMT e da Universidade de Brasília. Então, convido todos aí para acessar, para tomar conhecimento das pesquisas, né, que fala de uma realidade, né, da nossa região e discutindo nacionalmente também nos seus artigos, né, como é uma área, né, que precisa, né, ser bastante investigada, estudada. Acho uma contribuição muito importante. Eu gostaria de terminar essa apresentação agradecendo muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de ter o desembargador Marcos Machado como nosso aluno, tanto no PPGPS, no mestrado, como no programa de pós-graduação em Política Social da UNB, no doutorado. E essas são oportunidades excelentes para a gente fazer um diálogo teórico, um diálogo com outras profissões, e eu acho que só esse alcance é muito importante para nós também. Agradeço imensamente ao professor Evilásio, ao UNB, pela oportunidade desse doutorado interinstitucional. Espero que a gente se encontre de novo com outras cooperações em outros momentos. E é isso, quero só agradecer. E agradecer a todos também da Esmarges pela oportunidade. Obrigada. Da mesma forma também, estender aqui meus agradecimentos à professora Liliane Capilé pelo todo o diálogo, a construção. Ela, graças a ela, né, foi possível viabilizar, né, esse doutorado. Também agradecer a esse DINTER, né, esse programa interinstitucional, né, entre as duas instituições. Também agradecer a CAPES, né, por todo o apoio dado, pelo financiamento do programa, pelas bolsas concedidas, né, esse importante programa da CAPES. Agradecer a Esmarge e o desembargador Marcos Henrique Machado, né, pelas trocas, pelo apoio também que deu ao próprio Tinter, né, de alguma forma, né, não só sendo aluno, mas com toda a habilidade, a discussão e o espaço também aqui de divulgação, e dizer, né, da importância do fortalecimento da universidade pública, do ensino, da pesquisa, né, esses recursos que a CAPES financiou, resulta importante em contribuições, né, ao desenvolvimento das pesquisas na área de humanidades, de ciências sociais aplicadas, né, ao desenvolvimento do país em termos de políticas públicas e políticas sociais. São pesquisas extremamente relevantes, né, que dão contribuição em várias áreas temáticas, né, em áreas de gênero, na discussão sobre drogas e saúde, né, na discussão do próprio Fundo Público e da Saúde, da Previdência, né, de criança e adolescente, enfim, várias áreas do conhecimento. E que, se os governantes, né, se a sociedade se atentar, são importantes temas que, se forem apropriados, né, podem se transformar em políticas, em programas, em projetos sociais importantes, né, para o desenvolvimento da sociedade, da região centro-oeste e do Brasil. Bom, muito obrigado.